Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Josemar, para quem não me conhece, né? Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Marina. E é uma alegria poder compartilhar com você uma porção das Escrituras. Eu quero ler com você e aplicar essa palavra na sua vida, de Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Tem aqui uma palavra muito poderosa do Senhor, que tem abençoado a minha vida, e eu espero que abençoe a sua também. No capítulo 6 de Isaías, a partir do primeiro versículo, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O profeta Isaías, ele vai ter um encontro com a glória de Deus. Ele vai ter uma visão da glória, uma visão da santidade de Deus, uma visão do poder de Deus. E o que eu acho bem interessante é que esse texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. É necessário dizer aqui que, às vezes na nossa vida, é preciso morrer algumas coisas que talvez a gente esteja colocando a confiança, a dependência, para que depois possamos ver a glória de Deus. No ano que morreu o rei Uzias era primo de Isaías, e era uma coluna para ele, era um escudo para ele. E somente quando o rei Uzias morreu é que Isaías pôde ter uma experiência muito poderosa. Deixa eu te perguntar, o que está impedindo você de ter uma visão da glória de Deus? Permita que o Senhor tire do seu caminho tudo aquilo que impeça você de ter uma experiência poderosa com Ele. O Senhor quer exclusividade absoluta. Você lembra de Abraão? Abraão, depois que teve Isaac passou a ser tudo para Abraão. Teve um dia que Deus pediu: sacrifica teu filho, apresenta teu filho, me entrega a Isaac. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão de volta ao altar, pertinho dele. Então o Senhor sempre vai tirar do nosso caminho qualquer coisa que impeça que Ele tenha o primeiro lugar. Então, naquele ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão da glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E no versículo 2 diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja, o profeta Isaías está tendo uma visão da santidade de Deus. Ele vê os serafins voando sobre o trono. Esses serafins são anjos poderosíssimos. Eles possuem 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, porque eles não podem contemplar a grandeza da santidade de Deus. Com 2 asas eles cobrem os pés, porque os pés apontam para a santidade. Não é? E com 2 eles voam. E durante todo o tempo eles clamam diante do Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está tendo uma visão da santidade de Deus. E algo poderoso acontece na nossa vida quando a gente tem esse encontro com a santidade de Deus. Quando eu me encontro com a santidade de Deus, quando eu tenho a visão da santidade de Deus, a minha vida é mudada. Porque o pecado perde força contra nós. Quando você tem a visão da santidade, você quer viver separado para Deus. Você se torna apaixonado pelo Senhor. Você quer mais dele, sabe? A carne já não terá tanta força. Como é importante a gente ter essa visão da santidade de Deus. A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos para a gente ver essa glória de Deus, ver a santidade de Deus, e a partir daí ter uma vida diferente.
Sabe, a palavra do Senhor diz, o Senhor dizendo para nós, sede santos, porque eu sou santo. E sede santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o procedimento. Sabe, nós precisamos viver uma vida de santidade ao Senhor. No nosso falar, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, por onde a gente caminha, aquilo que a gente veste, em toda a nossa maneira de viver, precisamos ter uma vida de santidade. Mas isso só vai acontecer se o Senhor abrir os nossos olhos para a gente ter a visão da santidade de Deus. E a minha oração é que Deus, nesse momento, esteja tocando em você e abrindo os teus olhos para contemplar no Espírito essa visão da santidade do Senhor. Isaías, ele tem a visão do poder de Deus manifestado. O versículo 4 diz: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de glória. Isaías tem a experiência com o poder de Deus. Queridos, como nós precisamos ter uma experiência com o poder de Deus. No dia de Pentecostes, os discípulos tiveram uma poderosa experiência com Deus. O Espírito do Senhor veio sobre eles. Eles estavam orando, eles estavam esperando no Senhor. E de repente, a promessa do Senhor cai sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, como nós precisamos, em dias tão difíceis, em dias de tanta carnalidade, em dias de tanta corrupção, como nós precisamos ser cheios do Espírito para ter uma experiência com o poder de Deus e sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus. Isaías está tendo aqui uma experiência com o poder de Deus. E sabe o que acontece quando você tem a visão da glória, da santidade e do poder de Deus? Primeira coisa que acontece um quebrantamento. No versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja só, observe, depois dessa experiência gloriosa, vai acontecer um quebrantamento. Ai de mim que vou perecer. Isaías confessa o seu pecado. Ele fala para Deus a área da sua fragilidade. E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, quando a gente tem um encontro com a santidade de Deus, com o poder de Deus, a gente se quebranta, a gente percebe quem somos de verdade, e a gente começa a confessar para Deus as nossas fragilidades. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai perceber quem é. E sabe uma coisa que a gente vai perceber? É que sem a graça de Deus, amado, não somos nada. Há muitas fragilidades na nossa vida. Mas a boa notícia é que quando a gente confessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando você tem um encontro com a glória de Deus, com a santidade de Deus, com o poder de Deus, quando no seu espírito você tem essa percepção, sabe o que vai acontecer? Um avivamento. Olha que avivamento Isaías vai experimentar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Ele vai experimentar um avivamento.
Porque para mim avivamento, querido, não é gritaria. Avivamento não são movimentos. Avivamento não é você ficar pulando dentro da igreja. Avivamento é quando Deus vem com seu fogo. É quando o Senhor toca na nossa vida, nos purifica. É quando o Senhor toca naquelas áreas da nossa vida que não está agradando e nós somos santificados. Avivamento para mim é ter uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor. O serafim veio trazendo a brasa viva do altar e tocou nos lábios do profeta, exatamente naquilo que ele confessou o seu pecado. Querido, se você confessar a tua fragilidade para o Senhor, aonde você não tem conseguido agradar a Deus, Ele vai tocar com o fogo dele na sua vida. A boa notícia, você não precisa que um serafim venha voando na sua direção, trazendo brasa viva do altar. Sabe por quê? O fogo do Senhor já está na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que habita em você, que mora em você, e é o Espírito Santo que vai queimar tudo aquilo que não agrada a Deus. E você e eu, nós vamos experimentar um poderoso avivamento da parte do Senhor. Amém? A terceira coisa que acontece quando você tem uma visão da glória, da santidade de Deus, nós vamos experimentar um despertamento. Olha o que diz o versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías agora vai ser despertado para a sua missão. Ele vai ser despertado para cumprir o propósito pelo qual ele nasceu. Pregar às nações, falar da palavra de Deus, falar do reino de Deus. Querido, quando a gente tem um encontro com a glória de Deus, a gente é despertado a cumprir a grande comissão que Jesus deixou para nós. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, como eu vos ensinei. Sabe, querido, a minha oração é que você tenha, como Isaías, o encontro com essa glória, santidade e poder de Deus, e que haja um verdadeiro despertamento para você cumprir o chamado do Senhor para a tua vida, de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No momento que você fizer essa oração, o Senhor vai começar a te usar. Você pode até dizer: mas eu não me sinto capacitado. Mas é Deus que capacita os seus escolhidos. Apenas se coloque à disposição e faça a obra do Senhor. Querido, que Deus te abençoe e que essa palavra faça uma tremenda diferença na sua vida. Que você possa se colocar de joelhos agora, orar ao Senhor e dizer para Ele: eu quero uma experiência diferente com o Senhor, uma experiência poderosa com o Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Me usa, Senhor. Que seja essa a tua oração, como tem sido a minha também, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa palavra, se te abençoou, se está fazendo diferença na sua vida, então compartilha com seus amigos. Não fica só com você, espalhe essa mensagem, tá bom? E também você pode se inscrever para que você possa receber novas mensagens que eu estarei postando para que você seja abençoado, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente.